E aí, Namastê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como desfazer as tensões. E para começo de conversa, para que servem as tensões? Então imagina que nós, seres humanos, nós vivíamos nas cavernas. Então muito antes da gente inventar a agricultura, nós vivíamos da coleta e da caça. Nós coletávamos o que a natureza nos oferecia, então coletávamos as frutas, os vegetais, que eram oferecidos pela natureza sem a nossa intervenção, sem a agricultura. Então a gente precisava ir atrás desses alimentos e a gente precisava também caçar os animais para comer. E ao mesmo tempo a gente precisava se defender dos animais que nos atacavam. E tudo isso exigia tensão. A tensão, portanto, ela é um mecanismo de sobrevivência do ser humano. E qualquer ação que eu vá fazer exige uma determinada tensão do meu corpo, uma tensão muscular. Então imagina o seguinte, para fechar a mão eu preciso tensionar determinados músculos. Para abrir a mão eu tensiono os músculos aqui da parte de fora. Para levantar o braço eu tensiono os músculos daqui. Para fechar o braço eu tensiono os músculos aqui de baixo. Então, enquanto eu estou falando, por exemplo, com você, eu estou tensionando vários músculos da face, língua, maxilar, etc. Então a tensão ela é necessária para qualquer ação humana. Então na época das cavernas ela era mais necessária ainda porque sem a tensão eu não poderia comer, eu não poderia ir atrás dos alimentos. Então para andar, por exemplo, eu preciso da tensão, para caçar, para me defender. Mas mesmo hoje em dia, sem essas ameaças, sem a necessidade da gente ter que caçar, da gente ter que coletar coisas na natureza, da gente ter que se defender dos animais e tudo mais, a gente precisa da tensão para agir no mundo. Então tudo que eu faço hoje no mundo precisa de uma determinada tensão. Eu já falei sobre isso aqui, eu vou tentar resgatar o vídeo, eu acho que é um vídeo sobre pranayama, sobre o Nadi Shodhana. Mesmo se não for, eu vou tentar resgatar o vídeo e vou deixar aqui do lado. O nosso corpo ele tem dois sistemas, o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático é aquele que nos leva justamente para ação. Então ele vai dilatar nossa pupila para a gente poder enxergar melhor no escuro, vai injetar adrenalina no nosso sangue para que a gente possa correr, para que a gente possa lutar, para a gente ter força, etc. Então é o sistema que nos prepara para a ação. E o sistema parasimpático é o sistema que nos relaxa, que prepara para o descanso. Então, para dormir, por exemplo, é necessário o sistema parasimpático. O nosso corpo ele fica alternando esses dois sistemas, porque na vida tem momentos em que, dentro do mesmo dia, tem momentos em que eu preciso agir, tem momentos em que eu preciso descansar. Então eu tenho esses dois sistemas. Acontece que, na época das cavernas, as situações que exigiam tensão eram situações específicas. Então eu precisava da tensão para colher comida, eu precisava da tensão para caçar, eu precisava da tensão para me defender. Mas no restante do tempo eu podia relaxar, eu podia descansar. Hoje em dia, na contemporaneidade, nós temos muitas situações que geram tensão. Muitas mesmo. Milhares de situações que geram pequenas tensões. E elas não se desligam como antigamente. Então não existe um momento de descanso. Eu estou sempre tenso de uma certa forma. Então essas tensões elas vão se acumulando e elas se tornam crônicas. Então nós vivemos num momento em que nós temos uma tensão crônica no nosso corpo. E eu diria não só no corpo, como na alma também. Então nós vivemos tensos no corpo e na nossa mente também. No yoga, quando a gente vai fazer uma postura, um asana, eu já falei sobre isso também, a gente precisa tensionar somente os músculos necessários para a formação daquele asana. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um Vrikshasana, eu preciso de uma determinada tensão para manter o meu corpo em pé, e eu preciso de equilíbrio, porque ele vai estar todo apoiado num pé só. Então eu preciso de tensão no corpo, mas outras partes do corpo que não são solicitadas eu tenho que relaxar. Vou dar um exemplo melhor, o Shavasana.
Shavasana é a postura que nós geralmente fazemos no final da prática de Hatha Yoga. É a postura do cadáver. E como o nome diz, né, o cadáver ele não tem tensão nenhuma. O corpo de um cadáver é um corpo totalmente relaxado. Então, quando eu entro em Shavasana, eu não preciso de tensão em nenhuma parte do meu corpo. Eu preciso destensionar o meu corpo. E é muito difícil, porque nós, como temos uma tensão crônica, nós temos dificuldade de desligar essa tensão. Eu sempre ouço, né, dos meus alunos, quando eu estou dando uma aula de uma prática de Hatha Yoga, e quando chega no Shavasana, eu peço para eles relaxarem, né, destensionarem determinadas áreas do corpo que eles nunca imaginaram que pudessem ser tensas. Por exemplo, o couro cabeludo, a língua, a orelha. Eles falam, puxa, como assim destensionar o couro cabeludo? Né? E aí eles começam a perceber. Eles falam, nossa, eu não sabia que dava pra gente tensionar o couro cabeludo. Mas dá, então nessa postura a gente tem que tirar toda a tensão. O Yoga Sutra fala que o asana ele é estável e confortável, ou seja, ele é estável porque eu estou tensionando determinados músculos e confortável porque eu estou destensionando outros. E a postura perfeita, se é que a gente pode dizer que uma postura perfeita, a postura perfeita é aquela em que eu consigo realmente mobilizar somente os músculos necessários para a execução daquela postura. Então, no caso do Shavasana, qualquer tensão que eu tenha me afasta da perfeição do asana. E quanto mais eu relaxo, mais me aproximo da perfeição do Shavasana. E eu já falei também sobre isso num vídeo, né? Nós temos que adotar essa questão do relaxamento para os asanas e para a nossa vida também. Ou seja, durante a nossa vida, no nosso dia a dia e tal, a gente às vezes é mais tenso do que precisa. Então, a gente pode levar a vida de uma forma muito mais tranquila, mas a gente acaba tendo tanta ação dessas tensões que isso se torna crônico e a gente vive tenso, vive tensionado. E o problema é que a tensão ela rouba muita energia. Então a gente gasta muita energia para viver, sendo que a nossa vida poderia ser mais leve. Então existem vários exemplos de tensão, né? Existem aquelas dores musculares, dor no ombro, dor na ciática, que são muitas vezes causadas por tensão. Tem o bruxismo, por exemplo, que é quando eu pressiono os dentes de cima contra os dentes de baixo, né? E fico o dia inteiro e a noite inteira, enquanto eu estou dormindo também, pressionando os dentes, né? O que isso faz? Ele desgasta os dentes, ele até estoura os dentes, né? Ele pode fazer com que o dente estoure ou a raiz do dente às vezes rache, e aí você tem que extrair todo aquele dente com raiz e tudo mais, né? Então, e isso gera um cansaço porque isso toma muita energia do nosso corpo. Para a gente destensionar, é importante que a gente saiba quais são as causas das tensões, né? Então eu pensei, assim, tentei listar algumas das possíveis causas para trazer aqui no vídeo, para que a gente possa trazer isso para a nossa consciência. Então eu comecei falando sobre os nossos compromissos. Durante o nosso dia nós temos muitas coisas para fazer, muitos compromissos. A gente já começa o dia com um compromisso. Então geralmente quando você, por exemplo, trabalha numa empresa e você tem um horário, você vai dormir no dia anterior sabendo que no dia seguinte você tem que acordar em determinado horário para poder chegar em tempo no trabalho. E isso já faz com que você vá dormir com uma determinada tensão. Por quê? Porque se você não tiver essa tensão, pode ser que você perca o horário. Então você nem vai escutar o despertador tocando. Eu lembro, anos atrás, eu fazia psicanálise. E aí o meu psicanalista uma vez falou isso para mim. Eu estava contando que eu esqueci 2 compromissos numa semana. Um deles eu tinha que acordar num determinado horário, eu perdi a hora. E o outro era durante o dia, eu também esqueci do compromisso e tal. E ele achou aquilo lá bom naquela época, porque eu estava muito tenso, né? E ele falou, olha, você ter esquecido significa que você relaxou, você está relaxado, então isso é um sinal positivo. Lógico, nem sempre é positivo a gente perder o horário, mas
essa tensão que a gente armazena, né, que a gente guarda para poder cumprir o horário, é algo que cronicamente acaba nos fazendo mal. Outro exemplo, né, de causa de tensão são tarefas pendentes, ou seja, da mesma forma que eu tenho os compromissos com o horário, eu tenho muitas coisas para fazer. Então, tenho contas para pagar, tenho um dia determinado para pagar, consultas médicas, tenho o horário do meu trabalho, reuniões, refeições que eu tenho que preparar, tarefas que eu tenho que fazer, atividade física. Então, assim, eu tenho muitas coisas para realizar e isso também gera tensão, porque eu preciso organizar a minha mente para que eu possa cumpri-las todas, né? Nos prazos em que eu determinei que elas pudessem ser cumpridas. Uma outra causa assim, muito frequente de tensão é a violência. Nós vivemos num mundo, hoje em dia, muito violento, principalmente quem vive em cidades maiores, né? Então, quando a gente sai de casa, a gente já sabe que a gente pode ser assaltado, que pode ter uma briga de trânsito, que pode ter um acidente de carro. Então, a gente já sai tenso, né, tensionado, porque a gente é um sistema de defesa, né? A gente está se adiantando aquele evento. Então, se eu sei que eu posso ser assaltado, eu redobro minha atenção, né, para que eu evite o assalto. Se eu sei que eu posso sofrer um acidente de carro, eu redobro minha atenção para que o acidente não aconteça. Então, apesar de ser uma proteção, é algo que me deixa tenso. Então, se eu vou para o trabalho a pé, ou de ônibus, ou de metrô, ou de carro, né, eu estou sempre tenso. E dentro de casa também, né? Hoje em dia ninguém está livre de poder sofrer um assalto dentro de casa. Então, mesmo que eu esteja dentro da minha casa, eu estou ligado no som, né? Então, se eu escuto o barulho do portão abrindo, alguma coisa assim, aquilo lá já me deixa alerta. Então, isso gera tensão. Problemas geram tensão, problemas afetivos, problemas de saúde, problemas financeiros, responsabilidades, ou seja, se eu tenho uma vida para cuidar, um filho, uma filha, um cachorro, um gato, né? Aquilo lá me gera uma determinada tensão. Então, existem muitas coisas, né, na contemporaneidade que geram tensões pequenas e que vão se acumulando. Então, elas nunca se desligam. Então, eu estou sempre tenso. E o fato de eu estar sempre tenso transforma essa tensão numa tensão inercial. O que é uma inércia, né? Inércia é o movimento contínuo de um objeto. Ou seja, se um objeto está parado e ele continua parado, ele está em inércia. Se ele está em movimento e continua em movimento, ele está em inércia também. Então, se eu estou com uma tensão, né, que está lá me acompanhando, né, num ritmo determinado ao longo de muitos dias, ela é uma tensão inercial, porque ela está sempre ali, né, ela está sempre exercendo uma pressão sobre mim. E às vezes ela não tem mais uma causa, porque são tantas as causas que, mesmo que eu resolva todas elas, a minha tensão ela é inercial porque eu resolvi as causas, mas a tensão continua lá, ela não desligou. Eu não consigo fazer como uma chavinha, né, ir lá e e desligar. Então, parte dessa tensão ela é consciente, eu sei que ela existe, e parte é inconsciente. Então, por exemplo, o bruxismo, que eu dei o exemplo para você. Eu, por exemplo, tenho bruxismo. Eu percebo quando eu acordo que tá meio dolorida assim, essa região do meu maxilar. Mas, diferentemente de anos atrás, né, em que eu tinha motivos para estar tenso, né, porque eu trabalhava no ambiente corporativo e tudo mais, hoje em dia eu tenho uma vida muito tranquila, assim, sem grandes problemas. Então, eu fico pensando, por que eu tenho essa tensão, né? Por que eu tenho bruxismo? É algo inercial e é algo que está no meu subconsciente. Não é algo consciente, né? Porque se fosse consciente eu já teria resolvido. Então parte da tensão, quando ela é consciente, é mais fácil de resolver. Por isso que quando eu vou dar prática de yoga e o aluno está em Shavasana, eu chamo atenção para essas partes do corpo que a pessoa nunca percebe. Então eu falo, relaxa o couro cabeludo. Aí a pessoa nunca pensou que o couro cabeludo dela pudesse estar tenso. Aquilo lá estava no subconsciente, de repente ela traz aquilo para o consciente. Ela fala, puxa, meu couro cabeludo está tenso, né? E isso torna mais fácil relaxar. Mas existe sempre uma parte que está lá no subconsciente.
Então, quando a tensão ela é consciente, quando eu sei que ela existe, o que eu preciso fazer para relaxar, né? Eu preciso ter autoconhecimento, ou seja, eu preciso saber que aquela tensão existe, determinar qual é a causa daquela tensão, e se a causa não existe mais, eu preciso me desfazer daquela tensão. Isso é mais fácil porque está no nível da consciência. Quando ela é inconsciente, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazê-la para a consciência para poder resolver. Então, essas duas coisas, né, a tensão consciente ou inconsciente, elas são trabalhadas no yoga e na meditação. No yoga, né, quando eu digo yoga das posturas, o Hatha Yoga. No Hatha Yoga, pelo fato de eu trabalhar com essa consciência, né, das posturas, o que está tenso no meu corpo, o que não está tenso, eu começo a perceber, eu começo a ter um pouco mais de consciência corporal, e aí eu começo a perceber tensões que não deveriam existir lá, né? Então isso traz tudo para minha consciência. E ao mesmo tempo, o asana faz com que eu relaxe, com que eu desligue aquelas tensões que não são mais necessárias. Então o Hatha Yoga é muito bom para isso, para desfazer as tensões. E no caso da meditação, a mesma coisa, ou seja, quando eu sento, fecho meus olhos em Padmasana, ou seja, na postura que for, e tento acalmar minha mente, eu posso, nesse período em que eu estou ainda iniciando a meditação, né, eu posso fazer um scanner corporal, por exemplo. Né? O scanner corporal, o que é? É eu prestar atenção em cada parte do meu corpo. E aí eu vou percebendo qual parte está tensa, qual não está. As partes que estão tensas eu posso relaxar. Então, quando eu não penso nas partes específicas do corpo, eu tenho o corpo como um todo, né? Em que eu tenho partes que estão relaxadas e partes que não estão relaxadas. Fica tudo meio confuso. Mas quando eu faço o scanner corporal, né? Então quando eu penso, bom, deixa eu ver como é que está meu pé esquerdo, deixa eu ver como é que está meu pé direito, deixa eu ver como é que está agora meu calcanhar esquerdo, meu calcanhar direito, a canela esquerda, a canela direita, e assim por diante, eu trago todo o foco, toda a atenção para aquela parte específica do corpo, aí eu percebo se ela está tensa, se ela não está. Se ela estiver tensa, eu posso desfazer a tensão. E posso também, nesse período, né, inicial da meditação, pensar sobre isso. Quer dizer, o que está gerando aquela tensão? Porque as tensões, elas são somatizações também. Então, se eu tenho, por exemplo, muitas responsabilidades, eu posso sentir dor nas costas, nos ombros, por exemplo, que é onde eu carrego o peso das coisas, né? Se eu tenho, por exemplo, coisas que eu não aceito muito bem, eu vou ter dificuldades na região do estômago, né? Porque eu não consigo digerir muito bem as coisas. Então, as coisas que vão acontecendo com a gente no dia a dia, a gente vai somatizando e vai gerando tensões. Então, acho que o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. Até o próximo. Namastê.